Vamos abrir a palavra em Lamentações de Jeremias. Depois do profeta Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias. Um livro depois de Jeremias, capítulo 3. Verso 21. Lamentações 3, 21. Está escrito assim, lembra-te 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Outras versões traduzem da seguinte forma: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembram dessa frase? Ela ficou muito famosa através de uma música da Lagoinha, Diante do Trono, que tinha uma música que falava isso: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e é baseado nesse texto de Lamentações de Jeremias. O profeta, irmãos, estava vivendo uma situação muito dura, muito difícil. Na verdade, desde que ele foi chamado, quando jovem, para ser profeta, que ele foi chamado ao sofrimento. Ele é chamado por muitos o profeta, não gosto de profeta chorão, mas o profeta das lágrimas. Ele chorava muito e com certeza ele estava chorando mais ainda por causa do que tinha acontecido. O livro de Lamentações de Jeremias, ele mostra exatamente o tempo em que Jerusalém foi destruída. Foi quase totalmente dizimada pelos babilônios, porque Israel desobedeceu a Deus, praticou a idolatria, não se rendeu ao domínio do Nabucodonosor, e Deus até falou: se vocês se renderem, não vai acontecer nada. Mas não se renderam, não ouviram Deus. E Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu tudo. Não ficou pedra sobre pedra, E milhares de mortos. Tenta imaginar uma cidade sob escombros, nuvens de... Você não vê nem o céu azul direito, por causa de nuvens de fogo e cinzas. O templo, o palácio, as casas todas destruídas, cadáveres espalhados pelas ruas, crianças mortas, mulheres grávidas com suas barrigas abertas, estupradas, homens assassinados e a maior parte do povo sendo levado em cativeiro. É isso que Jeremias viu depois de pregar quase a vida inteira. E aí ele se depara com isso. Portanto, o livro de Lamentações é muito triste. O capítulo 1 e 2, ele descreve a situação de Jerusalém. Depois você pode ler em casa, se quiser. E pensando sobre isso me levou a uma mensagem a respeito de como enfrentar tribulações. Irmãos, nós temos enfrentado tribulações praticamente diárias. Eu não teria tempo aqui, e talvez eu faria injustiça a um ou outro se eu fosse citar todas as situações complicadas que os irmãos estão vivendo. Olha, praticamente não fica nenhum de fora. Praticamente não tem nenhum que diga que está tudo bem, que está tudo tranquilo e que não tem problema algum. Quando não tem problema com você mesmo, que é raro, tem problema com familiar, tem problema com amigos. Então nós temos algumas situações. Por exemplo, a sobrinha da nossa irmã Elisa está doente, operou já, Não, ainda não. Está com câncer. Os irmãos se lembram da Rosana, toda a luta que foi. Então, mais uma vez, a irmã agora com uma sobrinha.
Nós temos o irmão Moza, que está com o pai em estado grave. Ele mora em Itapiruna, ele foi para Itapiruna essa semana, conseguiu na justiça uma liminar, tirou ele da UPA e colocou num hospital de qualidade, mas está lá internado. Nós temos a mãe da Rosana, esposa do Moza, que quebrou o joelho em casa, está internada, operou ontem, está numa dificuldade incrível. Nós temos o pastor Coutinho, que foi pastor daqui entre 95 e 99, Covid, né, faleceu, 77 anos, mais um que a Covid levou. Nós tivemos quase todo dia, quase toda semana, a Covid leva alguém. Nós tivemos aí o Carlos, irmão do diácono Paulo, e, irmãos, o irmão Emerson teve um problema com dente, ainda está com problema para resolver, muita dor. Irmãos, muita gente, não dá para eu falar agora todos, mas eu sei que tem muitas pessoas que estão enfrentando aflições, tribulações financeiras, psicológicas, com ansiedade, com medo. Não tá fácil. Sepultamento quase toda semana. Nós temos a irmã Carmen, que está com a mãe dela também na UPA, em estado complicado também. Muita coisa, muita dificuldade, e nesse momento nós vamos orar. Vamos orar de uma forma geral, porque realmente é muita coisa para a gente orar, mas vamos orar por esses pedidos que foram colocados e vários outros que não dá aqui para mencionar. Mas eu peço que você esteja orando, tá? Em meio a tudo isso, nós temos notícias maravilhosas. Por exemplo, esse monte de gente que está aqui hoje, né? Que bênção, que bênção. Os irmãos têm enfrentado tribulações, mas têm resistido. Isso é excelente. As meninas do Carev que estão aqui hoje, que bênção, né, estarem aqui conosco. Nós temos muitas bênçãos, mas eu quero focar hoje a questão da tribulação, tá? Para a gente, como a gente enfrenta isso. Mas vamos orar. Senhor, nós queremos entregar, ó Deus, nas Tuas mãos, cada pedido que foi aqui mencionado. Pedimos pelos enfermos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e possa curá-los. Aos familiares que estão sofrendo com essas notícias, ó Deus, que o Senhor possa consolá-los e fortalecê-los. Aqueles que estão enlutados, ó Deus, sentindo a falta do seu amado que partiu, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão com problemas financeiros, com problemas no casamento, com problemas com os filhos, ó Deus, tem misericórdia e fortalece esses irmãos e ajuda-os, ó Deus, em todas as situações. Sabemos, ó Pai, que enfrentamos aflições nesse mundo. Sabemos, ó Deus, que estava prometido na Tua palavra, porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é tomado pelas consequências do pecado, a enfermidade, as desavenças, as discórdias, a morte, todo tipo de sofrimento veio junto com o pecado. E nós que somos pecadores e habitamos no mundo pecador, influenciado pelo maligno, infelizmente nós temos que nos deparar com tristeza sobre tristeza, com lágrimas e mais lágrimas, e tanto sofrimento. Nessa manhã nós não queremos negar a existência desses sofrimentos, mas nós queremos, Senhor, saber como podemos vencê-los. E, na verdade, nós já sabemos, mas queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Abençoa, Deus, o seu povo nessa manhã, abençoa a Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja falando a cada coração. Em nome de Jesus, amém.
Então, irmãos, diante desse pano de fundo aí do Jeremias na cidade de Jerusalém, cidade do grande rei destruída, eu quero deixar agora essa situação e me voltar para ações que nós podemos tomar para vencer as tribulações. Na verdade, a ação principal e única que eu quero falar hoje é o que Jeremias diz. Precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então, precisamos lembrar de algumas coisas, para que a tristeza não nos consuma, para que a gente não seja privado da alegria do Senhor. Então, precisamos lembrar de algumas coisas, e vamos lembrá-las. Eu vou aqui mencionar alguns textos bíblicos, você pode abrir, mas se você não conseguir abrir, não se distraia tentando abrir o texto e não conseguindo. Se você não quer abrir, ou não pode, ou não conseguiu, apenas ouça, tá bom? O importante é que você não se distraia daquilo que está sendo falado, tá? Existe um costume, às vezes, dos irmãos em geral, de ficar lendo o texto bíblico enquanto o pregador está falando, de ficar procurando uma referência. Esse não é o momento. O momento agora é de você ouvir a mensagem. Então, que você possa, por exemplo, a primeira coisa que me veio aqui para a gente lembrar é que é normal termos tribulações, termos situações que não gostaríamos que acontecessem. Dificuldades, problemas, coisas que, nos desanimam, que a gente diz assim, isso não podia não ter acontecido isso. É normal que aconteçam tribulações. Abre em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. 1 Pedro 4, 12. E está escrito assim: Amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vocês, para lhes tentar, como se coisa estranha lhes acontecesse. Olha o que Pedro diz. A ardente prova, a tribulação, a dificuldade, não estranhe isso, como se fosse coisa estranha. Gente, o que está acontecendo, no passado, as pessoas sabiam mais que o sofrimento viria ao povo de Deus, mas por causa desse evangelho, chamado Evangelho da Prosperidade, que ficou muito famoso no mundo, onde diz que se você for fiel a Deus, as coisas vão dar certo, que você vai prosperar financeiramente, que as suas enfermidades todas serão curadas, e que as tribulações vão desaparecer, essa mentalidade ficou na mente do crente, mesmo naquele que não crê nesse evangelho, nessa mensagem. E aí, quando acontece uma adversidade, a pessoa para e fala, mas por que aconteceu isso? Mas não devia acontecer, eu estou buscando a Deus, eu sou uma pessoa fiel, eu estou sempre na igreja, eu contribuo com a obra de Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu santifico a minha vida. Puxa, por que aconteceu uma coisa dessa? A Bíblia fala aqui, não faça isso. Não estranhe a ardente prova que vem sobre vocês. Não ache que isso é uma coisa que não poderia acontecer. Olha, ele continua no verso 13. Mas alegrem-se no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória se regozijem e se alegrem. Se pelo nome de Cristo sois envergonhados, bem-aventurados são, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Ele dá aqui várias razões que eu vou acrescentar, vou explicar mais tarde, mas o principal aqui é esse: não estranhe. Por favor, não ache que, por exemplo, imagina, eu sou pastor, aí acontece uma coisa comigo, poxa, mas por que isso aconteceu? Eu não podia, onde estava Deus, né? E como é que um negócio desse acontece? Não estranhe a tribulação. Segunda coisa que nós devemos lembrar, irmãos, é que, e essa é uma parte difícil,
As tribulações que vêm às nossas vidas, Deus as escolheu. Abra no Salmo 139, Salmo 139, verso 16. Salmo 139, 16. Olha o que diz aqui no verso 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Está falando do feto, né? Quando nós estávamos na barriga da nossa mãe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Tem uma forma melhor de escrever esse texto. Eu vou ler para você aqui uma outra versão. Olha só. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Entendeu isso? Todos os dias da nossa vida estão determinados pela vontade divina antes da criação do mundo. Ele sabe exatamente, determinou quando nós nascemos, quando nós vamos morrer, e todas as circunstâncias da nossa vida foram permitidas por Deus, selecionadas, como eu digo, na providência de Deus. Ele analisa, vai acontecer isso aqui? Não, não vai. Esse aqui vai, esse aqui permite, esse aqui não. Ele seleciona tudo o que acontece na vida dos seus servos. Nada acontece fora do seu propósito. Mesmo as coisas mais complicadas, mais tristes, mais difíceis, são determinadas pelo Senhor na sua sabedoria. Abre Mateus capítulo 10, veja lá Mateus capítulo 10, verso 29. Mateus 10, 29. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do seu Pai. E até mesmo os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Não temam, portanto, mais valem vocês do que muitos passarinhos. Veja o que o Senhor está dizendo. Um passarinho não tem valor algum, e tem versões que diz pardal, né? Não tem valor algum esses passarinhos mais simples. Eles andam aos bilhões sobre a terra, e cada um deles, a vida de cada um deles é determinada pelo Senhor. Até os cabelos das nossas cabeças, que chegam a milhões de fios, todos eles estão contados. Se o Senhor falasse nessa nossa geração científica, Ele diria assim: todos os átomos do seu corpo estão contados. Eu sei tudo. Então não tenham medo, porque vocês valem muito mais do que passarinhos. Então, se o Senhor, como Ele diz lá em Mateus 6, se Deus cuida da erva que nasce no campo, e dos pássaros ele alimenta, não vai cuidar de vocês? Então, todas as coisas que nos acontecem, irmãos, nenhuma delas passa despercebido por Deus. A gente tem que entender isso. Isso aqui aconteceu, escapuliu, né? Deus se distrai, Deus dorme, Deus cochila, Deus deixa de ser soberano em alguma circunstância? Em nenhuma. Então, as aflições, as tribulações que você passa, todas elas são permitidas pela providência de Deus. Eu sei que isso é difícil, às vezes isso torna até mais difícil na nossa cabeça, porque é mais fácil você pensar que aconteceu alguma coisa que, né, Deus não teve nada a ver com isso, que foi um erro meu, foi um ataque do diabo, então Deus não teve nada a ver com isso, aconteceu, agora Deus vai me ajudar. Mas você tem que entender que Deus tem tudo a ver com tudo na nossa vida. E aí você, às vezes, pode se revoltar, não é?
Dizer, não, mas então se foi ele que determinou essa catástrofe na minha vida, essa calamidade, essa tristeza. E aí é importante a gente ver aqui a terceira coisa que a gente precisa trazer à lembrança. Porque se a gente ficar só com essa, a gente vai ficar, né? Poxa, então Deus, bem que podia ter evitado isso, não é? Por que ele fez isso comigo, deixar isso acontecer? Por que eu tenho passado tantas aflições? Por que quanto mais eu tento ser fiel a Deus, maior é a luta? Qual o sentido disso tudo? Aí é importante trazer a memória, trazer a lembrança, que todas as tribulações, todas as circunstâncias, todas as aflições, todos os sofrimentos são para o nosso bem. Abre em Romanos 8, 28, você sabe o que eu estou falando, mas eu quero que você leia lá comigo. Romanos 8, 28. Como é que podemos enfrentar as aflições? Precisamos saber que todas elas são para o nosso bem. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Veja bem, ele diz aqui, nós sabemos que todas as coisas, não são algumas coisas, ou a maioria das coisas, ou as coisas boas, mas são todas as coisas. E aí você coloca tudo, todas as coisas, contribuem juntamente para o bem. Agora, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto, quer dizer, para o bem do seu povo. Deus não trabalha de tal forma que todas as coisas cooperem para o bem de toda a humanidade, não. A humanidade inteira está aguardando o juízo divino, e a condenação eterna que virá sobre ela. Agora, para o seu povo, todas as coisas Deus seleciona para o bem. Agora você tem que entender que bem é esse, né? O bem não é aquilo que você quer. O bem, muitas vezes, não é alegria, facilidade, felicidade, conforto, luxo, riqueza. O bem significa... Qual é o bem? Qual é o bem? Qual é o bem maior que Deus preparou para o seu povo? Olha só, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Está vendo aí? Qual é o maior propósito de Deus para nós? Nos fazer ser iguais a Jesus. E o bem para o qual todas as aflições cooperam é que Deus está formando o caráter de Cristo em nós. E que o dia que nós entrarmos na glória eterna, nós vamos ser como Ele é. Esse é o bem. E para isso as aflições contribuem. E eu tenho aqui escrito uma imagem que talvez eu poste no grupo, talvez, eu vou pensar. Existe uma imagem que tem aqui uma frase, olha só. Nossa vida é como uma história. Às vezes ela faz sentido, às vezes não. Mas lembre-se, Deus continua sendo o autor. Entendeu? Nossa vida não é só como uma história, na verdade, nossa vida é uma história. Às vezes ela faz sentido, às vezes não. Mas lembre-se, Deus continua sendo o autor. Então, Deus é o autor da nossa história. E coisas que para a gente não faz sentido, foi Ele que fez. E a gente, a princípio, não entende. A princípio, a gente, poxa, por que aconteceu isso dessa forma? Eu pensava em fazer uma coisa e deu errado, foi um fracasso. Eu tinha planos para outra coisa e não aconteceu. Por quê? Muitas vezes a gente não sabe dizer por quê. A maioria das vezes. Mas foi Deus quem escreveu. Ele escreveu a nossa história. E a nossa história pode ser uma história feliz, tranquila, mas pode ser uma história triste, sofrida, complicada, mas Ele escreveu. Então, irmãos, é normal que aconteçam as aflições,
Deus escolhe as aflições pelas quais nós passamos, mas todas essas aflições são para o nosso bem. Então, toda vez que você estiver passando por uma aflição, você diga: Deus está fazendo isso para o meu bem. É como quando a gente era criança e a gente se machucava, aí vinha a nossa mãe com metiolate, né? Lembra do metiolate? Metiolátio? A gente chamava assim. Aquele negócio ardia, gente. Ardia muito, muito mesmo. E a criança, a mãe botava na criança, na gente chorava às vezes, mas era para o nosso bem. Os remédios que a gente não queria tomar de jeito nenhum, que eram amargos, horríveis, e que a gente ficava pensando, por que a nossa mãe e nosso pai faziam essa maldade de tentar enfiar pela goela abaixo da gente aquele troço horroroso, mas era para a nossa saúde. Então Deus, Ele tem os seus metiolates, os seus remédios amargos para a nossa saúde. E a gente tem que entender isso. É para o nosso bem. Irmãos, muitas vezes não foi porque nós fizemos alguma coisa errada, não é porque Deus está punindo algum pecado nosso. Pode até ser, mas muitas vezes não é. É simplesmente porque Ele está nos educando, nos corrigindo, nos fortalecendo e nos preparando. Então, a gente não pode imaginar que tudo que é coisa ruim é castigo. Não, muitas vezes é treinamento para o nosso fortalecimento. Paulo fala uma coisa interessante lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, ele fala que Deus consolava ele de todas as tribulações dele, para que ele pudesse consolar aqueles que estão em tribulação. Então você imagina um pastor que não sofre, como é que ele vai conversar com pessoas que sofrem? Como é que ele vai poder saber, sentir o que a outra pessoa está passando, se ele nunca passou nada parecido? Então, Paulo sofria para poder falar de sofrimento aos que sofriam. É para o nosso bem, irmãos. Outra coisa que precisamos lembrar, abre Josué capítulo 1. Nas nossas aflições, nós precisamos lembrar que Deus não só escolhe as nossas aflições e para o nosso bem, mas nós precisamos lembrar que Ele vai nos ajudar. Entende? Deus não nos deixa nas aflições e diz assim, vai lá, se vira. Vai lá e dá o teu jeito, eu vou ficar aqui assistindo. Não, Ele vai nos ajudar. Josué 1:9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Isso é um lema para a nossa vida. Não foi Deus que nos mandou, não foi Ele que nos escolheu, nos salvou, não foi Ele que nos enviou. Ele diz, não tenha medo, não fique espantado, porque eu vou ser com você por onde quer que você andar, por cada dia da sua vida, por cada tribulação que você passar, eu vou estar com você. E a gente precisa lembrar disso. Isaías 41, abra lá, uma das palavras mais importantes para o cristão, uma das promessas favoritas, Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, quer dizer, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Verso 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então, o nosso Deus é como aquele pai, aquela mãe, que ama o filho e que segura na mão dele pelos caminhos difíceis, para que ele não tropece, para que ele não caia, para que ele não se machuque. Então, ao mesmo tempo que Deus permite aflições, Ele vai junto para nos ajudar. E a gente precisa acreditar nisso, irmão, porque a fé, ela faz com que o que Deus está fazendo se torne real. Se Deus está com você, mas você não acredita, você está anulando a ação dele. Então, é necessário que você
não é uma questão de você se convencer, irmão. Não é uma questão de pensamento positivo. É tipo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, eu sei que Ele está comigo. Não é nada disso. É simplesmente acreditar no que Ele diz. Deus está comigo. E é verdade. Ele me segura pela mão direita. Como nós citamos nesses dias no Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, quanto maior a angústia, maior a presença. Mas é preciso que você lembre isso. Tenta imaginar Jeremias. Jeremias vendo Jerusalém devastada. O que ele estava, qual a mensagem daquilo que ele estava vendo? A cidade devastada mostrava para ele o quê? Se ele não tivesse focado em Deus e na sua palavra, mostrava para ele que Deus abandonou a cidade. E que a cidade está acabada e o povo de Deus já era. E que Deus, sei lá, não foi fiel, errou, falhou, largou, abandonou. É isso que o que ele via passava. Só que o que ele sabia de Deus é que aquela devastação havia sido resultado do pecado e da desobediência, e era uma disciplina de Deus, e Deus estava ainda lidando com o seu povo e iria levantar o seu povo novamente. Então, olha, a situação é como a gente vê as coisas. Já se falou o seguinte: 2 pessoas numa prisão, daquela de segurança máxima, aquelas prisões antigas. 2 pessoas numa prisão, olham pela grade para o lado de fora. Uma olha para a lama e a outra olha para o céu, para as estrelas. Percebeu? Os 2 estão numa situação terrível, mas um olha para as estrelas, outro olha para a lama. É a maneira como você vê as coisas, é as coisas que você lembra, que você traz à memória. Então eu tenho que trazer à memória que as coisas difíceis são normais, que Deus preparou essas coisas, mas que preparou para o meu bem e que Ele está comigo me ajudando. Amado, Deus segura você pela mão, ainda que você às vezes não sinta que Ele está segurando, mas Ele está. Se Ele não estivesse, não estaríamos aqui. Sabia? Não estaríamos aqui se Ele não estivesse segurando a nossa mão. A gente estaria talvez no inferno agora, ou então pelas ruas aí, fazendo barbaridades, cometendo atrocidades. Ele nos segura pela mão. Mas você tem que trazer isso à memória. Outra coisa que você precisa trazer à memória é que as tribulações vão passar. Olha 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 17. Depois, se você quiser ler um texto abençoado na tua vida, você lê desse versículo 16 do capítulo 4 até o capítulo 5. Você pode ler todo ele. É uma bênção, mas principalmente até o versículo 10, fala sobre as coisas maravilhosas que ainda estão por vir. Olha o versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Gente, o que Paulo, você já leu em 2 Coríntios capítulo 11, quando ele fala dos sofrimentos dele? Chicotadas, né, os açoites, prisões, fome, perigo, nudez, prisões durante mais de 4 anos, naufrágio, coisas terríveis que ele passou, coisas terríveis, muito terríveis. Ele sofreu muito, muito, e ele chama os sofrimentos dele de leves. Leve, leve e momentânea tribulação. O que é algo momentâneo? É algo que vai passar, é algo temporário. Então ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um
peso eterno de glória muito excelente. Então veja, antes de falar desse versículo todo aqui, que é uma maravilha, entenda, a tua aflição vai passar. Meu amado, vai passar. Algumas delas passam aqui mesmo na terra. Louvado seja Deus, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas manhãs nós já tivemos na nossa vida? Quantas noites passamos chorando e a manhã chegou e a gente, oh glória! Quantas vezes a gente estava mal lá no chão e o Senhor nos ergueu? Quantas vezes a gente estava frio e de repente a gente sentia um arrepio pelo corpo, o coração aquecer e o sorriso abrir, é Deus visitando. Quantas vezes pensamos que não ia mais dar e deu? A tribulação vai passar, irmão. Vai passar. Eu sei que ela é difícil. Todos nós sabemos disso. Ninguém aqui é super-homem. Ninguém está dizendo aqui que você é de ferro. Todos nós sofremos, mas pensa nisso. Vai passar. Não vai ser para sempre. Aleluia. Essa é a melhor coisa. A aflição não vai ser para sempre. Olha o jogo de palavras que Paulo faz nesse texto, coisa maravilhosa, porque nossa leve, ele compara com peso, a tribulação leve, do lado de cá, pesado, momentânea, a aflição, ele do outro lado é eterno, leve tribulação, o peso, momentânea tribulação, eterno. Tribulação ele contrasta com glória muito excelente. Então, a nossa leve tribulação, ela é leve porque comparada com a eternidade, que é pesada, ela não é nada. E a tribulação momentânea vai ser eterna, e a tribulação vai virar glória. E isso é que eu vou falar agora no último texto que a gente vai ver. Irmão, não é só que vai passar o sofrimento, isso já seria maravilhoso, mas não é só que vai passar, algo muito maior vai acontecer. E aí ele já citou aqui, mas vamos abrir em Romanos 8, 18, que é aquele texto que a gente tinha que ter na cabeça todas as vezes, irmãos, que somos atribulados, quando nós estamos doentes, quando nós estamos idosos, quando nós estamos fracos, quando a nossa mente não está mais trabalhando como antes, como tantas coisas chatas acontecem. Romanos 8, 18, você deve lembrar disso, porque para mim, isso estava dizendo Paulo, mas você também tem que dizer, para mim, para você, eu tenho certeza que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso é um texto que você tem que decorar, não é difícil esse texto, você tem que decorar, quando as aflições estiverem acontecendo, você dizer, essas aflições não são para comparar com a glória que vai ser revelada em mim, não dá para comparar. Então não é só que a aflição vai passar, mas é que algo grandioso e maravilhoso vai substituir a aflição, e é a glória, a presença de Deus, o corpo glorificado, a beleza, o resplendor da igreja do Senhor. Glória é o nosso futuro. Então aqui agora é cruz que temos que carregar, mas lá é a coroa da vitória, a coroa da justiça, é a glória que vai ser revelada, meu amado. Você precisa pensar nisso, e é uma questão de tempo, Você é cristão? Mais cedo ou mais tarde, a glória vai chegar para a sua vida. Por isso, irmãos, a gente teme, a doença, a internação, morrer de Covid, que coisa horrorosa morrer daquela forma. Sim, isso a gente teme.
mas não a morte. Não a morte. A morte, ela é uma amiga nossa, porque a morte nos apresenta Jesus. A morte nos toma e nos leva ao nosso Salvador. É morrer e estar com Cristo. Então, queira viver, viva a sua vida com a maior disposição possível, mas saiba que quando ela terminar, aí é que a glória vai começar. Então as aflições não são para comparar. Hoje você está com uma mente complicada, eu já tenho passado por isso também, até eu só tenho 55, a gente nota que a nossa mente já não é mais quando a gente tinha 20, e a tua mente está difícil, teu humor está complicado, você está mudando o comportamento, não está conseguindo enfrentar a idade de uma forma assim melhor, você está enfrentando enfermidades, um monte de remédios, de medicamentos, de tratamentos, de exames, você tem enfrentado dificuldade no casamento, aflição com os filhos, você tem sido difícil comprar comida para comer, para se alimentar, essa exploração desse Brasil, todas essas tragédias, meu amado, vai passar. E um dia vai ser glória. Glória. E isso não é sonho, não. Não é um sonho, é real. É real. Portanto, irmãos, o que nós precisamos lembrar? Se você quiser, depois você pode anotar, ouça de novo essa mensagem, anota em casa. Ou se você quiser, me pede no WhatsApp que eu mando uma foto para você do esboço. Mas o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa lembrar? Lembra que está tudo aqui? Está tudo aqui. Na nossa mente está a força para enfrentar a tribulação. Uma mente iluminada por Deus. Eu preciso lembrar que é normal que as coisas deem erradas. Normal. E nada de anormal nisso. Eu preciso lembrar que Deus separou, escolheu, determinou todas as minhas aflições. Eu preciso lembrar que as aflições que eu passo são para o meu bem. Eu preciso lembrar que Deus vai me ajudar no meio dessas aflições. Ele nunca vai me desamparar. Ele vai estar comigo. Eu preciso lembrar que essas tribulações vão passar. E eu preciso lembrar que essas tribulações vão ser substituídas pela glória. A glória. Nunca mais ter doença. Nunca mais ter tristeza. Nunca mais derramar uma lágrima. Nunca mais as aflições, os traumas, as dúvidas, as dificuldades. Nunca mais. Só bênção, alegria, paz, ver o meu Senhor, andar nas ruas celestiais com o meu povo, com os anjos de Deus. É isso que está reservado para nós. Portanto, irmãos, tenhamos coragem. Abrem João 16. Tenhamos coragem, irmãos. João 16, verso 33. Você conhece também, mas eu quero que você leia com seus olhos aí. João 16, 33. As últimas palavras do Senhor Jesus para o seu povo antes da sua morte. Tenho-lhes dito isso, para que em mim tenham paz. Está vendo, amado? O que foi dito aqui hoje é para que você tenha paz. Mas paz no meio da aflição, tá? Não é a paz só quando tudo ficar bem, não. Que aí até o ímpio consegue. É paz no meio da guerra. Tenho dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo terão aflições. Mas tenham bom ânimo, ou tenham coragem. Eu venci o mundo. É isso, meu amado. O Senhor está dizendo, minhas palavras produzem paz em você. No mundo, em mim paz, no mundo aflições. Está vendo o contraste? No mundo, aflições, em mim, paz. Então, para de querer paz no mundo que você não vai ter nunca. No mundo, aflições. Em mim, paz.
Então tenham coragem, sejam fortes. Eu venci o mundo. É o que o Senhor está dizendo. Quer dizer, eu vou ajudar vocês a vencer também. Eu vou ajudar vocês a vencer o mundo. Não é o que diz 1 João capítulo 5, que fala que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé? Nós vencemos o mundo maligno, as tribulações, as circunstâncias, trazendo à memória as promessas, a palavra do Senhor. Eu queria que você não esquecesse disso. Por isso que eu digo que é tão importante estar lendo a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não temos nada para nos encorajar. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.